Boa noite a todos e todas. A alegria de cumprimentá-los, nossos internautas que já estão aí navegando, nos dando o privilégio, o prazer de nos assistir. Quero lembrar que a nossa transmissão ocorre no Instagram e também no Facebook. E nesse ao vivo de hoje à noite, nós temos... É sempre desafiador todos os temas que a gente traz, por conta desse momento da gente estar usando corretamente, de maneira virtual, o contato com as pessoas, porque, é como eu tenho dito, do mais eficiente que tem aparecido, a gente está caminhando nesse sentido, o isolamento social é o mais eficiente. Não temos ainda vacina, estamos esperando, na boa ciência, mesmo com tanta estupidez vindo de quem não deveria ter, mas a vacina virá da ciência. E é nesse sentido que o tema de hoje à noite, que é sobre a questão da assistência social, a gente sabe que tão importante quanto a essas questões da ciência, as questões sociais vêm na mesma necessidade de serem debatidas. E justamente convido a todos para a gente entender os desafios da política da assistência social em tempos de pandemia. Para nos honrar com a presença das nossas 3 convidadas, que eu quero destacar e agradecer já a presença de cada uma que se programou, tirou o seu tempo para poder aqui participar com a gente. Muito obrigado às 3. Nossa primeira convidada, Maria Elaine Rodrigues Alves, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nossa querida Lala, esse nome extenso, mas quem a conhece, essa militante que nos honra, nos representa onde vai, é aqui do nosso Ceará, de Tamboril. Muito obrigado, seja bem-vinda, Lala. Daqui a pouco você se apresenta melhor para tudo. Nossa outra convidada, a professora Elizabeth Rodrigues, ela é conselheira do nosso Conselho Regional de Serviço Social do Ceará, do CRES, é mestra em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vinda, uma honra, um prazer tê-la nesse nosso debate. E a nossa terceira convidada, a Lucineide Nogueira Batista. Tá vendo? Esse é que tá. Tem 2 Rodrigues antes, a gente quer colocar todo mundo na mesma família. Mas a Lucineide Nogueira Batista, que é coordenadora do Centro Social Murialdo, que é um trabalho maravilhoso, que eu tenho o prazer de acompanhar, de apoiar, porque nós no parlamento não fazemos mais do que nosso dever. O mais difícil faz uma danada como você, Lucineide, que trabalha coordenando aquele importante projeto social. A Lucineide é acadêmica do curso de Serviço Social. Bom, gente, esse debate, tudo atravessou, a pandemia atravessou o mundo, o nosso país, o nosso estado, nossa cidade. E, naturalmente, atravessou o universo de todas as questões. Assim, não é diferente com a política de assistência social. Num país como o nosso, de tanta desigualdade, talvez a gente até lamente a ausência de políticas nessa área. Mas muito nós já avançamos. Eu começaria contextualizando que o agravamento da condição da vida da população, da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis, nesse momento, é óbvio que fica mais revelada por conta que ela impacta bem mais justamente nessa população mais vulnerável. Essa situação não é só por conta da pandemia. A pandemia agrava, mas do ponto de vista do contexto social, essas populações já sofrem muitas vezes a violação dos seus direitos quando não tem essa política bem estruturada. Então, o que dizer? A pandemia escancarou a desigualdade no Brasil. E tudo isso, além da crise sanitária maior que nós experimentamos, pelo menos dessa nossa geração, quem tem menos de 100 anos para baixo, é o nosso caso,
já que a última grande crise foi em 1918. Mas eu fico me lembrando que, além, se já não bastasse a crise sanitária, nós vivemos um momento de crise econômica no país já há algum tempo. Desde o golpe que se impôs ao governo de Dilma Rousseff, as coisas vêm se agravando economicamente, ao contrário da mentira que eles propagaram, e agora, administrado por esse atual presidente, a crise política se instalou, agravando mais ainda o quadro. É diante dessa questão que eu começaria perguntando para as nossas convidadas justamente esse cenário todo. Quais são os impactos que a pandemia tem causado, na visão de vocês, na política de assistência social em relação a populações mais vulneráveis, aos profissionais que estão trabalhando nessas políticas à frente? Como é que vocês estão vendo isso? Com a palavra, a professora Elaine Rodrigues. Então, boa noite para todas e todos. Gostaria de agradecer o convite do vereador Ronivaldo Maia e também, em especial, agradecer aqui o convite que me foi feito pela minha companheira e grande amiga Raquel Viana, que está na assessoria do vereador Ronivaldo Maia. Saudar minhas duas amigas e companheira de história, principalmente a Beth. Nós temos mais de 20... Esqueci o tempo. Estudamos juntas mais de 20 anos de história, de vida, de militância, e que é a nossa profissão. E também saudar todas e todos que estão nos ouvindo, estender aqui minha solidariedade à greve que aconteceu ontem, a todos os trabalhadores e também às famílias e vítimas da Covid no estado do Ceará. Estou distante, como o Ronivaldo falou, mas sempre presente, não só em Fortaleza, mas como em Tamboril, que é meu município. Então, assim, falar desse contexto da assistência social, primeiro momento é você pensar numa sociedade capitalista. Não tem como nós falarmos de uma política de assistência sem pensar esse modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade é uma sociedade que o central do capitalismo, eu vou fazer um resumo, é a exploração da classe trabalhadora, a opressão. Um dos objetivos centrais é o lucro, e esse modelo ele gera desigualdade social e pobreza. E aí, pensando num contexto de pandemia, isso se acelera mais. Porque aí, como o vereador Ronivaldo traz, nós já estamos vivendo uma crise, e o capitalismo ele passa por crise cíclica. Então, essa crise ela é cíclica e ela vem aumentando mais, e a pandemia ela escancara, principalmente com a forma de um governo que nós vivemos, de um governo que eu venho tratando em alguns artigos e em alguns momentos de debate, dialogando, que ainda é um conceito novo, mesmo com traços velhos, que é um governo neofascista, que aí eu vou fazer igual a Angela Davis, nem vou estar falando o nome dele, porque a gente atrai energia negativa para a nossa live, mas é um governo que trata pobre, pretos e pretas, e que deseja e prega a morte e o fortalecimento cotidiano do capital internacional, com muitos preconceitos e sem nenhuma ação no campo das políticas sociais. E as ações que foram feitas foram as reformas trabalhistas, previdenciárias, e todas as violações de direito e corte de orçamento no âmbito das políticas sociais. Então, para nós pensarmos essa política de assistência social, é importante fazer esse resgate do velho e do novo, e que esse novo, que é esse governo, desde o governo Michel Temer, ele traz características novas com traços velhos, que esses traços são da nossa política arcaica, de uma formação da sociedade brasileira, que nós temos uma marca, de uma cultura do clientelismo, de uma cultura do favor, dessa marca que é muito forte, da corrupção, e que em muitos momentos vem se reeditando, e que um governo traz a marca de controle da corrupção, mas que por trás é o que vem demarcando o contrário. E aí, assim, não tem claro dentro dessa concepção neofascista que é um governo que tem nojo de pobres,
e de todas as classes que vivem num contexto de pobreza e subalternidade. E aí pensar isso é nós pensarmos como foi o processo da política de assistência na nossa história. Não tem como nós falarmos hoje sobre como é que está a pandemia e a assistência sem fazer esse resgate do passado. E que hoje, com essa questão do conservadorismo que vem se cada dia se fortalecendo, a política de assistência é uma das que vem se reeditando numa concepção da caridade, do assistencialismo, da filantropia e do voluntariado. Desde o... É muito forte alguns programas que se reeditam, que para a gente é ultrapassado, que foi uma luta histórica na política de assistência, desde a Constituição, que o que era mais forte na história da política de assistência era esses traços, desde a LBA, então, que foi a própria primeira-dama, Darcy Vargas, que implementa a LBA, e com esse traço do primeiro damismo, da caridade, do favor, e que isso era muito forte em todo o Brasil, e que durante muito tempo as pessoas não conseguiram ainda desmistificar esse mito do que é a política de assistência. Quando foi, depois da ditadura, no processo de redemocratização, assistentes sociais, psicólogos, militantes da política de assistência sempre tiveram esse compromisso na luta. A Constituição, que traz os dois artigos 203 e 204, que é uma marca da política de assistência como uma política de direito e que está dentro da Constituição nesses artigos e que faz parte da Seguridade Social, no tripé assistência, previdência e saúde. Isso para a gente foi um grande avanço, eu vou fazer esse resumo aí rápido, e que com o tempo depois nós tivemos a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência, em 1993, mas que não significa que a lei foi implementada principalmente no contexto que nós saímos de uma ditadura, como eu falei, entra num governo, pensando aí, que implementa o neoliberalismo no Brasil, no governo Collor e Fernando Henrique, e que nós tivemos muito retrocesso. Teve esse avanço da LOAS no sentido de uma garantia de um direito, mas na implementação ainda eram muitas lutas, militância, e quando foi em 2005, é implementado o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E também, assim, não foi graças ao governo Lula e o governo Dilma, foi militância histórica do movimento da política de assistência social, que não é um movimento tranquilo, é um movimento que em todos os espaços está lutando para que essa política, até porque sempre na nossa história, a política de assistência era a prima pobre da Seguridade Social, a saúde e previdência com mais recursos, e a assistência sempre taxada como a prima pobre, fora alguns preconceitos e falta de visão. As pessoas ainda confundem muito assistência social com serviço social. Quando eu dou aula, eu sempre falava para os alunos, é tipo assim, se você aprender pelo menos que o serviço social é a profissão e a assistência é uma política que faz parte, é uma política pública que faz parte da Seguridade Social, já aprendeu muita coisa. Isso aí eu falo para vários colegas, amigos, militantes que às vezes confundem o serviço social com a política de assistência, que é uma política pública. Então, o SUAS, ele traz essa marca, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele traz uma política, e aí ele vai no sentido de... A, a nossa professora Lala está, nesse momento, falando. Ok, Lala? Acho que a internet dela, não foi não? Na verdade, vocês que estão nos acompanhando, nós estávamos vendo aqui a acolhida na fala da professora Elaine, mas logo ela volta, mas deu uma oscilada, lembrando que ela está em Brasília, e óbvio que, né, a tecnologia
maravilhosos, principalmente nesses momentos que a gente está usando bastante, mas a gente está suscetível a isso. Imediatamente eu passo para a nossa amiga Elizabeth, professora Elizabeth Rodrigues, para a sua fala. Vamos dar um pouco de continuidade, né, à fala da Elaine, né, da professora Elaine, trazendo que instituiu SUAS, né, a Elaine trouxe os movimentos sociais, né, nesse momento de pandemia, a gente lembra um pouco da luta pela reforma sanitária, onde facilita, onde se institui, inclusive, a participação, o controle dentro da política de assistência, mas nós temos que ver que o SUAS ainda é uma política considerada nova. Se você for pensar, como ela colocou, na década de 90, o Collor, ele travou o primeiro texto da LOAS. Você vê que nós temos o artigo 203 e 204 da Constituição Federal, que fala das garantias dos direitos sociais, traz esses direitos sociais dentro da LOAS, né? Contudo, a LOAS, ela só é regulamentada em 93, olha, veja bem, de 88 a 93, como é uma política sofrida, né? Então, a partir de 83, precisa se regulamentar essa lei. E aí nós temos o quê? O SUAS, ele vem ser instituído com a terceira conferência, né? Em 2003, não, a quarta conferência em 2003, e ele é instituído, de fato, em 2005. Então, são quantos anos? 12 anos, né, depois da Constituição, depois da LOAS, para o SUAS ser instituído como política de Estado, né, saindo daquele caráter de benevolência, de caritativo, né, de auxílio à pobreza que nós tínhamos. Agora, uma política como uma política de Estado, e aí se inicia em 2004, na conferência, uma necessidade de como regulamentar, de como organizar esse serviço. Como é que nós vamos fazer isso? E aí é exigida a PNAS, né, a primeira PNAS, Política Nacional de Assistência Social, onde ela vem, estou só concluindo aqui o resgate da Elaine, tá? Onde ela vem tentar ver as formas de como nós vamos organizar. Para isso, em 2005, nós temos a primeira norma operacional básica, que aí ela vai dizer como é que nós vamos pensar essa política, como é que nós vamos organizar os programas, os projetos, os serviços, como é que nós vamos organizar os diversos sistemas de proteção que nós temos hoje, proteção social básica, especial, de média e de alta complexidade. Então, tem toda uma história. Na realidade, nós temos, eu não posso deixar de falar aqui, né, eu acho que ela iria também trazer um pouco, que nós temos um Estado, né, e essas políticas, elas vão de acordo com o Estado. Na verdade, nós nunca tivemos um Estado democrático de fato, porque nós temos um sistema neoliberal, que na década de 90, ele faz uma grande confluência, que aí tem algumas autoras, como Dagnino, como a professora Alba Pinho, né, uma pesquisadora no sul do Ceará, que fala da Dagnino também, sobre a Dagnino, nessa confluência perversa que nós temos entre o Estado Democrático de Direito e o sistema neoliberal, que é um processo contraditório, né? E ele está inserido dentro da política de assistência social, uma vez que há essa grande confusão, né? Nós temos um processo de participação muito grande na era, se você pega a era de 2002, 2003 a 2012, final de 2012 para 2013, nós temos o quê? Nós temos realmente que alguns autores consideram como se fosse a estrela da participação no Sistema Único de Assistência Social. É o período onde os conselhos eles vão ser instituídos de fato, né? É o período que é exatamente o governo, né, que não é, eu não vou falar que é 100% democrático, aquilo que eu particularmente posso dizer que desejava dentro de um projeto de sociedade que eu acredito, mas que houve um financiamento nas políticas sociais. São séculos que se passam e para cada século você percebe
o avanço ou um desmonte de uma política, né? Nós estamos falando a nível global e trazendo aqui para o Brasil e depois para o Ceará. Então, o que de fato, dentro da discussão, acontece, né? Em 2012, o que vem? 2012, 2013, nós temos o SUAS, ele vem no processo de organização, de regulamentação, na tentativa de se consolidar. Em 2013, nós temos a conferência, que ela tem como tema consolidar o SUAS de vez rumo a 2026, que seria o novo plano decenal. Isso marcou a minha vida enquanto militante dessa política, né? Porque enquanto a secretária no período era até a Ieda Castro, que ela vem com essa temática, né, todo o grupo de consolidar o SUAS, aí nós temos as manifestações de 2013, essas manifestações, ela vem, né, revestida de série de pedidos, eu não entendo, o modelo de manifestação, né, não sei se é considerado uma manifestação, uma vez que eu mesma fui para o Castelão aqui no Ceará, e o que eu vi foi aquele levante de saúde, educação, transporte, moradia, né, as diversas violações de direitos que as pessoas sentiam foram colocadas ali. Eu não posso deixar de dizer que no período o SUS teve um grande avanço nesse período, né, que demarca esse período de até 2012, e ele começa o seu processo de desmonte, inclusive em 2013, tá? Mesmo sem querer aqui falar em nomes, né, levar nomes, mas é como a Lala colocou, nada é um fenômeno novo. O capitalismo, ele não é um fenômeno novo, né? O que o capitalismo, como a Lala estava colocando, né? O que ele faz? Ele vai trabalhar gerador de pobreza. Isso é histórico, né? Essa questão capitalista não é uma questão também de governo. Agora, como os governos vão ver um sistema dessa natureza, é o que nós vimos presenciando de 2013 para cá, né? E a partir dessa manifestação, já começa um desmonte dessa política. Nós temos uma conferência que diz que vai consolidar e esse desmonte, né? Eu estou falando desse desmonte, inclusive, porque, além de militante, eu trabalho na assistência social, né? Com a política de assistência social SUAS, já passei por gestão, né? E voltei para a ponta, e eu comecei a ver no período que, quando eu entrava no sistema, já existiu em 2013 descumprimentos que não existiam e diziam que era falha do sistema. Quando eu digo o início do desmonte, é o início de pessoas que começaram a perder os seus benefícios, né? Então, assim, um período onde a gente teve um aumento, uma diminuição da pobreza, e aí, a partir de 2013, a gente começa o retorno. O Brasil sai do mapa da fome e ele volta para o mapa da fome. Então, assim, quando fala de política de assistência social, eu acho, na minha opinião, que é uma política que ela continua com ranço do seu conservadorismo, né? Ela ainda não conseguiu vencer esse ranço da benemerência, da política do favor. E você vê isso quando? Você vê isso no usuário, quando ele vai no trabalho, ele vai acessar um direito dentro do equipamento, na proteção social básica, falando aqui especificamente, e quando ele é dirigido para a rede, que ele materializa aquele direito, ele olha para o profissional e diz assim, muitíssimo obrigada. Então, isso é um ranço, né, ainda da nossa política, do modelo do patrimonialismo, da política do favor, que nem o próprio usuário ele consegue se ver como sujeito de direito naquele equipamento, ele acha que é um favor. Então, nós, profissionais da assistência social, e vamos fazer toda uma desconstrução de que aquilo não é um favor, de que aquilo agora é um direito. Coisa muito difícil, né? Quando a gente, isso é típico do solo litorâneo, aqui do estado do Ceará, principalmente, eu falo do Ceará, porque é aqui que eu moro, né? E aqui é que eu vivencio a política de assistência social, ainda nesse retorno, com muita fortaleza
né, desse viés conservador. Você quer remeter algo à questão? Ou... Não, tá ótimo. Na verdade, eu é que estava entendendo, você concluiu ou quer Não, concluir para poder ir para... não, pode passar, que aí a gente vai Então, fazendo vamos. novamente. Perfeito. Aliás, eu quero agradecer também a fala da querida professora Elizabeth, que companheira pegou, inclusive, não deixou cair a bola, né? Continuou dando sequência àquele pensamento da Lala, mas essa primeira rodada, eu sei que a Lala está novamente, não se preocupe, professora Laine, que daqui a pouco você vai iniciar a segunda rodada e eu costurei aqui uma pergunta que pega metade da reflexão que você começou a fazer e casa com a outra pergunta. Eu vou agora facultar a fala para a nossa terceira convidada, a Lucineide, porque nessa primeira abordagem mais geral, que é pensar os impactos da pandemia nas políticas da assistência, né, em relação tanto à população, e aí nesse caso a experiência lá no Palmeira, bem como aos profissionais, como a gente viu agora. Lucineide, a palavra é sua. Então, inicialmente eu quero agradecer, né, o convite, e para mim está sendo mais que aprendizado. Eu estou aprendendo, eu acho que eu estou tendo uma verdadeira aula que hoje eu não poderia ter sido melhor. Só esqueci de trazer meu caderno de anotações, porque isso aí vai ser bastante útil nas próximas provas, professora. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante ouvir a professora Elaine, a Beth falando, porque a gente vivencia esse desgoverno que está aí matando, porque para mim é o governo do genocídio, eu costumo dizer sempre isso, e que a gente está perdendo, esse governo está perdendo foco, né? Aliás, ele nunca teve foco. E a gente está aí nesse desgoverno, eu vejo aqui dentro da comunidade as famílias que são a maioria, né? Eu digo que quase que 90% das famílias que a gente assiste hoje são do Bolsa Família, dependem dessa renda, e algumas das famílias que a gente assiste não teve acesso ao benefício, né? Esse benefício emergencial. E só o Bolsa Família é o que está sustentando. Então, assim, dentro desse contexto, afetou de uma forma assustadora as famílias, né? O impacto foi grande. Hoje eu vejo que a questão da assistência social, como bem disse a professora, né, que é essa confusão da assistência social com o serviço social, a gente está voltando ao assistencialismo porque a necessidade ela é urgente, né? A gente deixou de dar aquele suporte de encaminhamento para dar assistência mesmo, para voltar para o assistencialismo, onde as pessoas estão precisando comer. E aí, eu como faço parte do Fórum de Segurança Alimentar de Fortaleza, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque as nossas crianças elas passam um aperto danado. Muitas vezes, o que elas têm para comer é o que a gente oferece. Né? O que a gente tem, a escola oferece, o projeto oferece. E isso tem me deixado muito preocupada. Nesse momento, eu tenho ficado assim de uma forma muito triste, eu não sei nem como me expressar, porque a gente não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, a gente vai atrás de ajuda, pede ajuda aqui, ajuda ali, mas as crianças, elas têm pressa, as famílias têm urgência, muita gente não tem trabalho, e o que tinha ficou sem trabalho durante essa pandemia, então tem sido muito, muito difícil dentro da comunidade. Eu vejo que a gente, enquanto profissional, tem se desdobrado, tem passado um perrengue danado para manter essas famílias com um pouco de dignidade. Me preocupa muito como essas crianças estão hoje, né? Porque sem o direito a uma alimentação adequada, que está na Constituição, é direito, e essas crianças não estão tendo esse direito por conta disso. Então, eu fico muito, muito preocupada e, às vezes, não sei, me sinto impotente, eu não sei o que fazer diante dessa situação toda, desse cenário tão crítico. E aí eu me sinto até muito honrada com as falas das professoras, né? Porque é uma verdadeira aula, e a gente acaba que... Oi. E nós com a sua, que coisa boa, porque você vem
trazendo também o que nossa ao vivo queria, né? A fala também do chão da sociedade, né? Excelente sua fala, eu estou aqui E viajando. a gente tá nesse, eu digo sempre que a gente tá vivenciando isso no dia a dia, e eu acabo sofrendo mais do que todo mundo, né? Porque eu tô ali o tempo todo. É para mim que eles correm. Então, assim, eles vêm na minha casa, eles ligam para mim, eles me perguntam, será que não vai ter nada para a gente esse período? Não vai, quando é que o projeto vai voltar a funcionar? Porque a gente não está dando assistência, atendimento presencial, Mandar o né? link. O atendimento está sendo. Manda o link para a Sônia. A gente não está tendo atendimento presencial, mas a gente está tentando assistir as famílias da melhor maneira que a gente pode. Muito obrigada, Lu, sua fala. E eu ainda lhe atrapalhei, tá vendo? Eu fui me entusiasmar para interagir, deixei o celular ligado. Mas agora eu parto imediatamente agradecendo a fala, fechando essa primeira rodada, a fala da Lucineide Nogueira. E aí, professora Lala, você já está com a gente, liga aí seu microfone, porque você estava fazendo aí contextualizando, abrindo, inclusive, de maneira maravilhosa a nossa live, lembrando, né, desse desenho que a gente, ao longo do tempo, se imaginar a política pública desde os anos 40, já havia o sentido, e você lembrava bem, que ficava muito restrito à ideia do assistencialismo e da filantropia. Mas justamente você começava a dizer que isso passa hoje e ganhou um sentido de conquista de políticas públicas, como direitos e responsabilidade do Estado. É necessário reafirmar, inclusive, isso em todo momento, inclusive da pandemia. Mas quando eu fico... Aí você falou da LOAS, das suas, mas eu queria abrir agora a segunda rodada, lá, justamente lhe perguntando como é que se deu essa trajetória, como é que se dá essa passagem da assistência com desse caráter assistencialista e filantrópico para uma política de direito. Aí eu pergunto mais ainda, a gente sabe que você, desde a universidade, foi dirigente do centro acadêmico, do DCE, sempre se destacou, ainda na academia, na universidade, fazendo esse debate. Eu tive o privilégio de conhecê-la militando, né? E para nós, eu era do curso de História, nós, no bom sentido, invejávamos a dinâmica do debate que a assistência sempre foi pioneira. Mas eu ainda faço outro desafio, Lala. Professora Elaine, você, ao fazer essa fala, quando a gente fala de conquistar direito, é o sonho que a gente deseja que as políticas se materializem no Estado brasileiro. O Estado no sentido de ser a União, o Estado, a Prefeitura. E aí eu fico falando da nossa cidade, que você também, como militante sempre, passou pelo Conselho, e mais do que isso, foi secretária. Eu queria que a senhora também respondesse, do ponto de vista da cidade, a gente lembra que até 2007 a assistência estava agregada. Você falava da relação com a saúde, e aqui no nosso desenho era ligada à educação, né? Era uma célula dentro da educação. E acho que foi em 2007, se não me corrija, que a gente construiu. E a partir dessa construção, a gente aderiu o SUAS, e aí eu fico me lembrando, queria que a senhora pudesse, ao responder justamente como é que se dá essa mudança de trajetória, a experiência de Fortaleza, que a senhora poderia nos falar com conhecimento de causa, que eu sei que você construiu esse desenho de política pública no município. A senhora lá, é só para ligar seu microfone. A câmera é o microfone, professora Laine. A câmera está ligada. Porque está aparecendo, eu estou ouvindo já a voz, aparecendo o nome Elaine Rodrigues. Se não puder ligar a câmera, já é maravilhoso ouvir a sua resposta. Você ouviu a minha pergunta toda? Ouvi, mas a câmera está ligada, estão me vendo, não? Não. Orenilton, orienta aí, Orenilton. Não. A câmera. Habilitar e desabilitar. Enquanto isso, eu cumprimento os nossos... Daqui a pouco eu vou ler aqui. Nossa live está bombando, hein? Muito obrigado às minhas convidadas. Vocês... Olha lá, apareceu. Apareceu, Lala.
Pronto. Enquanto a Lala está aparecendo aí na tela, porque já temos o som, eu quero a cumprimentar a muitos que estão aqui passando pela nossa tela. Eu estou preferindo anotar para poder daqui a pouco cumprimentá-los, todos e todas que estão passando, acompanhando, comentando o assunto. Eu espero que a professora Laine tenha visto toda a minha pergunta, Eu porque eu escutei. realmente... Ah, então ótimo. Então, com você... Inclusive, assim, eu terminei minha fala com essa questão que você fez a pergunta, só para ver nossa sintonia do grupo. A Beth deu uma... A Beth fechou... A Beth continuou falando um pouco do que você estava desenvolvendo. Então, assim, eu terminei falando dessa questão que eu falo do SUAS, depois do golpe de 2016, o corte que foi na emenda constitucional 90. Aí, assim, fala em Fortaleza, estão ouvindo? Sim, sim. Estamos. Então, assim, quando eu fecho com Fortaleza, inclusive eu deixo uma provocação para Beth e para Lucionete, foi nesse sentido, assim, para a gente, esse histórico do SUAS é um histórico, como eu falei, que não foi dado por nenhum governo, mas claro que tinha uma sensibilidade do governo Dilma e Lula e Dilma, mas que foi uma luta histórica de militantes da política de assistência. E, mais uma vez, eu deixo aqui a diferença do que é o serviço social e a política de assistência. Na política de assistência, tem militantes de advogados, psicólogos, conselheiros tutelares, que também fazem parte ou estão junto, como outros, e sociedade civil. Então, assim, para a gente, a construção da política de assistência em Fortaleza foi desde 2005, quando a prefeita Luiziane é eleita. Então, assim, já desde o programa de governo, um grupo da universidade, militantes da política de assistência em Fortaleza, construíram o programa de governo. E esse programa de governo tem muitas pessoas, como o vereador Ronivaldo falou, que já vinham dessa militância desde o movimento estudantil, e que foram trabalhar na Coordenadoria de Assistência Social, que era a CASSE, ligada à Secretaria de Educação. Então, o espaço que era a política de assistência em Fortaleza era o espaço de uma política realmente de favor, que não existia uma estrutura. E quando foi em 2005, a assistência estava junto com a educação, a secretaria que ficava ali na Desembargador Moreira. Então, um grupo de militantes e trabalhadores da política, porque vale ressaltar que as pessoas, os funcionários, servidores que estavam na antiga CASSE, foram, junto com a gente, que construíram essa política. O avanço e o retrocesso de administrar o capital na quinta capital, Fortaleza, foi feita por nós, da gestão da prefeita Luiziane Lins, mas também por os servidores que construíram essa política, que estavam lá, que eram a antiga Coordenadoria de Assistência, e em 2007 nós construímos a política, que foi a SEMAS, e também implementando já esse processo do SUAS. Eu, na época, era coordenadora de mulher, eu fui para a secretaria, fui no processo de estruturar a secretaria, que teve a antiga coordenadora, que foi a professora Virgínia, que deu grandes contribuições, juntamente com o grupo, como eu falei. Então, para a gente, um dos maiores desafios é que em todo o Brasil existia Secretaria Municipal de Assistência, menos em Fortaleza, que é a quinta capital. Então, para a gente, o desafio diante de outras secretarias que já tinham a estrutura era nós tínhamos que implementar o Sistema Único de Assistência e criar uma secretaria que foi a primeira e única, que em 2012 houve um grande retrocesso do prefeito Roberto Cláudio, quando ele extingue a Secretaria Municipal de Assistência. Então, para a gente, nós pensamos no processo de construção do SUAS, e aí eu falo que, com muita humildade, que para a gente, no Brasil e em Fortaleza, o SUAS estava engateando, quando em 2012 há um corte numa secretaria. Quando você extingue uma secretaria e junta com outras secretarias, você mostra o valor do que é a política de assistência. Primeiro, a assistência,
Dentro do orçamento, o maior orçamento é saúde, educação e o orçamento da assistência social, que, como eu já falei, desde o SUAS é fundo a fundo. Além dos maiores programas, que é o Bolsa Família, que para alguns governos sempre ficavam colocando, esqueci o que é, o SUAS e focavam mais no Bolsa Família. Então, assim, para a gente foi um desafio, porque nós tínhamos um compromisso de implementar o SUAS em Fortaleza, diante do que era a proposta nacional, mas nós desafiamos com outras questões, inclusive a relação direta, que já é uma história nossa, com a política de mulheres, juventude, LGBTI e negros e negras, com a coordenadoria racial. A gente fazia essa articulação muito forte com a Secretaria de Direitos Humanos. E um dos pontos que eu queria destacar na implementação do SUAS em Fortaleza e a construção das SEMAS, e aí eu falo de todos os CRAs que nós construímos, de CREAS, e o central que eu queria destacar foi o programa Inclusão Produtiva para as Mulheres do Bolsa Família, que nós também... Nessa construção de equipamentos, assim, uma coisa que é uma curiosidade me salta os olhos, até porque eu continuo no parlamento, e é muito lamentável algumas coisas. Eu vi, do ponto de vista do orçamento, por exemplo, quando você vê os equipamentos, eu me lembro quantos CRAs havia, por exemplo, antes do governo da Luiziane, e quantos vocês deixaram na cidade? Eram 7 CRAs, nós deixamos 24. E um CRAs que nós rompemos um pouco com a ótica nacional, fomos questionados, mas era uma concepção nossa, que foi o CRAs itinerante, que eram CRAs que ficavam em pedras e que a gente queria um modelo que esse CRAs chegasse onde o povo estava. Não era só as pessoas indo no CRAs, mas era também uma forma do CRAs e onde estão as pessoas. Então, assim, foram 6 CREAs que a gente montou em todas as regionais na época. E como eu falei, e dentro do Bolsa Família, que já era um programa nacional, nós também queríamos mudar aquela ótica do Bolsa Família de ser só aquele programa de transferência de renda, que também, claro, que tem toda a estrutura no Bolsa Família, mas nós pensamos, a maioria do público da assistência são mulheres, e nós pensamos num programa, que é o Programa de Inclusão Produtiva, para as mulheres do Bolsa Família, inclusive com concepções de direito, de feminismo, de sexualidade, e elas como protagonista desse programa. Ganhamos prêmio, fomos premiadas uma das terceira capital que recebeu o prêmio do Bolsa Família, que nós fomos, inclusive, apresentar nossa experiência no Chile. A outra questão que eu também coloco como marca para Fortaleza foi a política para a população em situação de rua, que, para mim, hoje, ela está passando por sérios retrocessos, e que é um público que cada dia é mais estigmatizado, vive uma situação de vulnerabilidade, e que não é todo gestor que olha para esse público, porque as pessoas têm preconceito. Se tinham no passado, imagine agora no processo de Covid e de pandemia. Então, é um público que tratam sempre com assistencialismo. Eu até parabenizo algumas entidades. Tem aí o André Foca, que está com um trabalho belíssimo, que foi um educador social nosso, trabalhou na época e continuou. Então, e outro também destaque que eu quero fazer na implementação do SUAS em Fortaleza foi os núcleos de participação popular, que era o orçamento participativo e o Conselho Municipal de Assistência, mas os núcleos eram uma forma dos usuários e usuárias eles irem nos CRAs, tinham as reuniões e eles questionarem. Os núcleos pareciam com orçamento participativo, mas é uma forma também de capacitar os usuários e usuárias no sentido do que era a política de assistência. E como a Beth colocou, eles sabem o que é a cesta básica, eles vão lá no CRAS, mas muito não conhecem a política, porque ela ainda é muito nova. Então, para a gente, os núcleos de participação popular é uma forma de estar tentando trabalhar a concepção do que era o SUAS e a política de assistência, e que os usuários e usuárias tivessem essa concepção que eles são sujeitos de direito, e que a política não é uma dádiva, não é um favor, é um direito, ela é pública para todas e todos que dela precisar. Muito obrigada, professora Lalá. Você, tá vendo? Aliás, a internet tem essas coisas. A gente estava numa excelente fala que você nos deu o privilégio de abrir como abriu. Ela interrompeu, mas você parece ser um computador. Tem as coisas bem definidas. Muito obrigada pela sua... Só complementando que também, assim, o espaço de onde eu venho, eu estou
Eu estou na universidade, mas eu, desde que me formei, trabalhei em vários municípios, fui gestora e também fui uma das que foi presidente do secretário do COEGEMAS, que é o Colegiado de Gestores do Estado do Ceará. Então, a universidade é um espaço que eu estou recentemente. Muito bem, Venho de outros espaços, como muito bem. assistente social. Depois, no final da live, as minhas convidadas, nós vamos revelar os desafios para essa assistente social do mundo, inclusive das artes. Mas a gente vai, falando dos bastidores aqui, que teve umas pretensões artísticas aí da Lala. Mas eu não vou falar agora, não. Eu quero passar agora a pergunta para a Beth, a nossa professora Elizabeth Rodrigues. Justamente, a gente sabe da importância que tem um conselho regional, né, de todas as profissões. E o CRES tem uma identidade com os movimentos sociais, com a luta. Eu acho que até por ficar onde fica, muita gente já viu ali no Benfica, no bairro que está a universidade, que tem os debates, a efervescência, a gente vê muito o CRES ali. Como é que tem sido, Elizabeth, o trabalho dos profissionais da assistência social nessa pandemia? Existe um protocolo, né? Tem se adotado um protocolo desses profissionais durante o atendimento aos usuários? Porque a gente sabe que a política de assistência, de alguma maneira, está na frente. Quando a gente vê, por exemplo, o problema aí desse governo federal dificultando o auxílio emergencial, as pessoas correm por centro de referência, achando que tem que... Bom, fale um pouco aí, até pela importância que tem sido, qual tem sido o papel do Conselho com relação a essa questão com os profissionais. A primeira coisa vou trazer primeiro essa questão que você falou dentro da política de assistência social, como é que isso está estruturado hoje. Agora, eu tenho que trazer também como é que está estruturado o conselho, o controle social dentro dessa política em tempo de pandemia, né, e depois o papel do CRES. É isso que você delineou mais ou menos. Então, assim, primeira coisa, né, nós temos dentro da política de assistência social hoje, na hora que eu for fazer uma análise, eu tenho que ver primeiro as questões do porte de município, antes de falar de cada um, né? Quanto mais perto da região metropolitana, maior condição de trabalho virtual e trabalho remoto na pandemia. O serviço social na assistência, ele veio como essencial, né? Nós temos 1 milhão de trabalhos nos municípios. Quem está trabalhando remotamente, muitas vezes trabalha muito mais do que quem está lá. É um grande desafio para a política de assistência social. Nós fomos pegos de surpresa. De repente, nós estamos ali com o PAIF, né, estruturado, serviço de convivência, todos os grupos, né, trabalhando numa política vertical, né? Mesmo o usuário da política, ele é um só dentro do município e, de repente, para tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eu, pelo menos, fiquei apavorada, porque dentro do meu tempo de trabalho, eu acho que eu nunca tinha tirado férias na minha vida um dia todo. Porque eu sempre tive mais, eu tirava de um, tirava de outro. Parou, eu digo, vale agora, o mundo parou. Né? Agora existe uma pandemia planetária, né? Uma pandemia social, econômica, política, né? Não é só uma crise sanitária, mas é uma crítica que ela já vinha se desenhando e como muito bem, né? A Alba Pinho falou muito bem numa live dela, e você falou o nome escancarado e ela falou o nome, uma janela aberta, né? A pandemia, ela traz apenas essa janela, né? Para que agora o mundo consiga ver os invisíveis, aquelas pessoas, né? Que é realmente a pobreza, a extrema pobreza, problema de esgoto, fome. A Lucineide colocou muito bem que a fome é imediata, né, Lucineide? A fome, ela não espera. Perfeito. Né? Não.
não espera. Então, diante dessa pandemia, veio uma grande confusão. Auxílio emergencial, em primeiro lugar. O que foi que aconteceu dentro dos municípios? O governo, né, eu acredito que dentro de uma rapidez, para se estruturar também com o auxílio emergencial, houve uma grande desorganização com o auxílio emergencial nos municípios. Como assim? Então, assim, eu trabalhei, que eu já estava pedindo, era férias, num trabalho remoto em tempo de pandemia, porque eu estava cansada, porque junto com o cadastro único, a gente trabalhou incansavelmente. Então, o que que houve? Quem estava no cadastro, quem tinha o programa Bolsa Família, né, que estava com ele atualizado, tudo bonitinho, recebia automaticamente o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, Lucineide, eu não sei o que que houve com a comunidade do Palmeiras 1, porque eu lá no Palmeiras 2 eu vi muito, e esse auxílio emergencial, quem estava dentro do programa Bolsa Família, ele foi automático. Quem era mãe solteira era 1.200, quem tinha filho de 18 anos era 1.200, 600 para cada um, né? Então, as condições eram essas. E os benefícios que estavam bloqueados, eles também pagaram. Isso aí eles obedeceram, porque nós temos as condicionalidades do programa Bolsa Família. E tinha muitas famílias com benefício bloqueado, em suspensão, assim como alguns BPCs que foram pagos. Mas houve grandes confusões. Teve gente que não conseguiu acessar. E nós morremos de trabalhar para descobrir, porque eu acho que nem o governo sabia o que estava fazendo de fato, né? Culpando a Caixa Econômica dizendo, não, eu sou pagador, eu pago a titular, o resto é com o CRAS. E tome o CRAS a trabalhar nessa confusão para entender a Senar, que todo dia soltando uma normativa diferente. Então, houve, a priori, essa grande confusão. Que a gente descobria o que estava acontecendo era muito complicado. Foi quando começaram os cortes do Bolsa Família, com a Operação Pente Fino, ela no governo Temer, que ninguém entendia, porque se eu tinha todas as condições, né, de estar dentro do programa, eu não tinha um descumprimento, por que eu saí na Operação Pente Fino? Que houve grandes equívocos, e aí começa o desmonte da assistência, porque muita gente sai do Bolsa Família por conta daquela operação, e se iniciando, já pensando na hora da gente encerrar, eu acho que você está acompanhando, eu acompanhei seu raciocínio, acho que você está também, eu estou trazendo já para a gente ir trazendo com a final, juntando tudo, né? Então, o que que aconteceu? Aí começou, pessoas que estavam dentro do Bolsa Família, que foi que houve? Tinha pessoas adultas que foram para o auxílio emergencial pedir pelo APP, né? Pelo sistema. Aí cortou todo mundo, cortou o Bolsa Família, cortou o auxílio emergencial, e aí ficou naquela coisa, e essa grande confusão. Agora é que a gente está começando a organizar. Mas muita gente conseguiu acessar o auxílio emergencial com toda a confusão. O problema maior é a questão da corrupção, que já foi falado aqui, das pessoas que se inscreveram desnecessariamente, pessoas que estavam em Portugal, que se inscreveram e receberam, enquanto pessoas necessitadas, né, não conseguiram receber. Não me pergunte por que elas não acessaram, porque também eu não sei nem lhe responder, né? Se foi problema de CPF, seja como for, mas está aí na televisão, nos meios de comunicação de massa. Como foi o nosso trabalho? Trabalho super cansativo. Passamos a um trabalho remoto, né? O teletrabalho. Eu até brinco com a minha coordenadora quando eu digo assim, eu virei uma call center da assistência social, porque os chips institucionais, eles não pararam um segundo, por conta do auxílio, por conta do programa e por conta dos demais benefícios que alguns municípios eles conseguiram, né, como cesta básica. E aí, nós não podemos negar que nós estamos num ano político. E aí, quando a gente falou no começo, esse nosso caráter ainda, essa pandemia, ela vem acirrar as questões políticas dentro do município, né? E aí, a gente faz até ontem, eu estava numa discussão, numa crítica, se o Brasil, ele diz que está em estado de calamidade pública, né? Em estado de pandemia, por que que eu tenho que selecionar os benefícios eventuais?
né? Por que que dentro dos municípios eu tenho que, hoje, ter aquele critério da lei de corte de renda, né? Se eu vou ter lá, eu não vou ter só para o pessoal do programa Bolsa Família, eu vou ter a manicure, eu vou ter o mototaxista, né? Eu vou ter o pessoal da Uber, eu vou ter o pipoqueiro, eu vou ter o picoleceiro, que ali que tem trabalho em zona litorânea, o barraqueiro, que vive em condições, né, precárias também de trabalho. E aí tudo foi novo, né? Nós temos hoje uma democratização da internet e eu fico pensando, digamos, eu estou perto de Fortaleza, para mim não foi tão difícil, porque os usuários que eu atendi, que eu continuo atendendo, eles tiveram acesso à internet, a maioria. Mas quando você vai para os municípios de Porte 1, que ela lá sabe muito bem do que eu estou falando, de Porte 2, e aí vem a grande preocupação, né? Eu realmente, eu disse, me tira o sono. Por quê? Porque a maioria das pessoas que acessam o programa Bolsa Família, eles estão recebendo. A minha grande preocupação é o pós-pandemia. Como vamos ficar o pós-pandemia diante da nossa situação, desse tempo presente, dessa conjuntura, né? Num governo que não é neoliberalismo, nós já tínhamos, mas eu posso considerar ultra neoliberal, com relação às políticas públicas, e aí eu pego a fala da Lala, eu tenho, né, a PEC que todo mundo considerou, apelidou de PEC da morte, eu tenho uma PEC de congelamento de gastos, né, onde as políticas sociais, eu tenho 20 anos, né, isso instituído no governo Temer, eu tenho, em média, 14 milhões de desempregados antes da pandemia, tá? Eu não estou falando na pandemia, eu estou falando antes. Eu tenho 14 milhões de desempregados, eu tenho mais de 3 milhões de famílias que perderam Bolsa Família. Então, antes da pandemia, eu já tinha instituído um aumento exponencial de pobreza, extrema pobreza no nosso país, que me doeu muito quando o Brasil volta para o mapa da fome, né? Que ele tinha conseguido sair naquele marco temporal, né? De 2002 a 2012. E aí essa volta com a pandemia, né? E ainda no governo Temer, nós ainda temos o quê? A desregulamentação da CLT, né? Os trabalhos agora eu não tenho mais o ético, eu tenho o estético sobre o ético, digamos assim, para ser boazinha, né? Agora eu tenho o negociado, está acima do legislado. E aí as flexibilizações do trabalho. Então, tudo isso dentro de uma pandemia que não é um fenômeno exclusivamente novo, né? Que ele já vinha se desenhando. E agora ele toma forma, ele toma corpo nesse tempo presente, né, onde nós temos um sistema extremamente perverso. Né? E aí, a pergunta é, com a pandemia, nós aumentamos esse desemprego? Com a pandemia, nós aumentamos mais as pessoas. Vamos fazer em média, se a gente falar em números, porque o número, ele fala, ele vai me dar o dado qualitativo. Fazendo um link de uma outra preocupação. A pergunta eu vou fazer a pergunta a vocês, né? Como é que fica a política de assistência social? A Lala disse, é para quem dela necessite. Se eu tenho um desfinanciamento dessa política, se eu tenho corte de gastos, né? Se eu não tenho ainda um orçamento, o último orçamento que a gente conseguiu, né, através do Congemas, né, Fonaceas, todos esses fóruns e colegiados juntos, foi apenas parcelas atrasadas, né? A gente já vem há anos brigando para que a gente consiga pelo menos 1% da receita líquida da União, né? Para financiamento desse Sistema Único de Assistência Social, porque ele não ele está lá, dentro do sistema de seguridade social, mas ele não tem vinculação orçamentária, como tem a saúde e como tem a educação. Então, assim, se eu trago, somando os processos, né, da quantidade de desemprego, da quantidade do aumento da pobreza e da extrema pobreza, criando novas classes de miseráveis no nosso país, né, nesse pós-pandemia,
com o desfinanciamento da assistência. Como é que a assistência vai suportar? Se é para quem dela necessite? Se o próprio trabalhador que está sofrendo, é o próprio trabalhador da assistência, gente, nós vamos ter um número muito grande de trabalhadores da assistência social que operacionaliza essa política, mas que vai ser demandante dela. Porque se eu não tiver orçamento, eu não tenho política pública. Se eu não tiver orçamento, eu não tenho SUAS. E uma das últimas reuniões que nós tivemos foi que o ministro disse: nós vamos virar o Pacto Federativo. Como assim que nós vamos virar o Pacto Federativo? Né? Que eu tenho um financiamento dentro do Pacto Federal, Estadual e Municipal. Quando eu viro o Pacto, o que é que vai acontecer? O que ele quis dizer com isso? Que nós não vamos ter orçamento basicamente federal, menos estadual, que a responsabilidade vai ser dos municípios. Pergunta: dentro da pandemia, nesse momento, os municípios também estão com a arrecadação baixa. Nós temos já um fundo de participação do município que depende desse programa Bolsa Família. É o programa que gira, né, a economia do município. É o programa que deu a farmácia dentro do município de Porto 1 ou 2, que deu uma mercearia, que deu um posto de gasolina, né? E agora? É verdade. Boas reflexões, professor. Eu vou, inclusive, aqui, aproveito só para interromper um pouquinho, porque dizer aos nossos internautas que nós estamos fazendo a transmissão pelo Instagram e pelo Face. No Instagram é limitado a 1 hora. Então, daqui a 5 minutos, você que está nos acompanhando no Instagram, o Instagram vai derrubar. Mas a gente continua, porque tem uma última rodada que eu vou agora perguntar para a Lucineide, e depois as considerações finais. Então, eu vou agradecer aqui a professora Elizabeth, aguarde aí, porque tem uma outra rodada, mas eu vou passar agora. Lucineide, ligue seu microfone, porque a Lucineide, desde o início, já nos brindou um pouco com o desafio de estar lá na ponta, né? E eu conheço o trabalho do Instituto Murial, assim como outras entidades. Mandar aqui um alô para a Mônica Silan, que tem um trabalho maravilhoso ali na região do Lagamar. A gente sabe, aqui mesmo, eu aproveito para cumprimentar a Kelly Farias, que está nos acompanhando e que tem outro trabalho muito importante lá no Vila Velha, a Bárbara, o Lucas Alves. Ora, a sociedade civil, de alguma maneira, as associações, inclusive, a gente tem reparado a solidariedade que tem se estabelecido, mas eu queria perguntar, justamente, Lucineide, como é que está sendo o atendimento da população lá na ponta, né, durante essa pandemia? Porque, óbvio, que eu não estou falando apenas de um trabalho que, como terceiro setor, o Instituto Murial faz, não, né? Porque eu sei que vocês têm um trabalho. Mas você consegue, de lá, observar com o público, com a população velha, você atende, Bárbara, o Lucas Alves, como é que está agora se dando esse atendimento? Eles estão conseguindo acessar programas? O governo do Estado, por exemplo, implantou, eu não sei se é o meu que está dando microfonia, ou se tem telefone ligado. Não. Mas deixa eu só continuar. Eu já vou passar para ela. Lu, pode ser que o seu esteja ligado, mas você vai falar realmente. Fale aí um pouco sobre isso. Então, Ronivaldo, como eu falei para você agora há pouco, eu fiz eu conversei com as famílias, né? A gente reuniu todo mundo, porque eu queria saber como é que estava realmente essa questão da assistência, se eles tinham recebido o benefício, se todo mundo conseguiu acessar esse benefício. E eu tive uma surpresa não grata. Para a gente, qual foi? Você está me ouvindo? Estou sim. Deu uma travada, mas está tentando É que começar muitos a nos falaram para escutar. mim que não conseguiram acessar
Está conseguindo me ouvir? Ok, pode falar. Então, algumas famílias me falaram que não conseguiram acessar o benefício. Uhum. E aí eu realmente fiquei muito preocupada, porque se essas famílias não conseguiram acessar o benefício, como que elas estão se mantendo? Porque só com o que a gente consegue arrecadar de doações, como cestas básicas, material de limpeza, higiene pessoal, não dá. Não tem como as pessoas se manterem. Porque alguns precisam de pagar aluguel, e alguns também não conseguiram acessar o Vale Gás, que eu realmente não entendi por quê, né? E a professora até falou agora há pouco que também não entende por que eles não conseguiram, mas está meio complicado, está bastante difícil. Né? Algumas famílias hoje eu sei que estão conseguindo se manter, conseguiram acessar o benefício, mas muitos não estão. Alguns estão dependendo do que a gente consegue arrecadar para eles. E isso é o que mais me preocupa. Porque, assim, eu até me ausentei um período, porque nessas minhas andanças, né, arrecadando alimentos, sensibilizando a comunidade, os comerciantes do bairro, eu acabei contraindo essa visitinha não A agradável, Covid? Covid-19. Hum. Acabei ganhando esse presente que eu não gostei muito, tive que me ausentar um pouco, mas, assim, já estou de volta e estou na batalha, brigando aí para ver se a gente consegue melhorar a situação das comunidades, das nossas famílias, de um modo geral. E eu vejo que, assim, a comunidade no todo, né, ela está passando por essa dificuldade muito grande, não é só as famílias que eu assisto, porque eu trabalho numa área que você já sabe que é uma área bem complexa, né? Uhum. Onde a necessidade ali é de extrema pobreza, né? Eu tenho famílias que moram num espaço que quando a gente faz visita domiciliar, eu tenho que bancar como é que eu falo? A pessoa que não liga, porque eu saio de lá destruída quando eu vejo a situação das famílias, a casa, o espaço. Como eu já cheguei numa casa e as crianças ainda não tinham almoçado, porque não tinha comida, o gás acabou, e ela não tinha nada para fazer para as crianças. Quando eu já recebi uma mãe me perguntando se eu não tinha nada para dar para ela levar para o filho dela almoçar, porque queria para o colégio e só tinha café para tomar com pão. Então, assim, se durante o período em que a gente não estava vivendo pandemia acontecia tudo isso, imagina agora. Como que eu posso dormir sossegada? Como que eu posso almoçar, jantar sossegada, sabendo que eu tenho crianças que não estão tendo esse direito? E isso, às vezes, me trava até a vontade de comer, quando eu penso nessa situação. E aí, vez ou outra, eu estou recebendo uma doação que chega para a gente de uma forma assim, eu digo que são as chuvas de bênçãos que chegam, né? E imediatamente eu já mando, já coloco à disposição das famílias. Não passa nem 10 segundos comigo, já mando logo, porque eu sei que a necessidade lá é grande. Então, assim, eu realmente não consigo entender, né? Por que algumas não tiveram acesso. E como a professora bem falou, os casos de corrupção que a gente está vendo aí todos os dias na TV, né? De pessoas que já morreram acessando o benefício. Vai precisar para quê, gente? Me diga de que essa pessoa vai precisar desse benefício para quê se ela já está morta? Como assim? Então, as pessoas deviam ter o mínimo de coerência e de respeito com quem sofre, com quem necessita. Tá? Isso é muito triste de ver nesse governo que não se preocupa com o outro, não se preocupa com o ser humano. Se tiver que morrer, morre. É assim que ele fala todas as vezes que fala, que a gente relata os números das mortes. Se tiver que morrer, morre. Não tem problema. Mas tem problema, sim, porque as famílias, as pessoas, não são um objeto, não são lixo. Né? E a gente viu que quem sofreu, quem sentiu mais o impacto da pandemia foram as comunidades mais carentes, as periferias e as pessoas que vivem em situação de rua. Essas pessoas que passaram a ser enxergadas, né? A janela, né? A janela que a Lala falou, abriu essa janela para que as pessoas conseguissem enxergar as periferias e as pessoas que estão em situação de rua. As pessoas que estão em situação de rua. Essas pessoas estão ali
elas estão expostas à doença, elas estão expostas à fome, e se a gente não tiver o mínimo de misericórdia, aí essa vai ser o que delas? O que vai acontecer com essas pessoas? Muito obrigada, Lucineide Nogueira. Aliás, estamos na nossa live, o ao vivo de hoje à noite, debatendo os desafios da política de assistência social em tempos de pandemia. Com a gente, a Maria Elaine Rodrigues Alves, professora do Departamento de Serviço Social da UNB, a professora Elizabeth Rodrigues, que é do Conselho Regional de Serviço Social, e a Lucineide Nogueira, que falou agora, e que é do Centro Social Murialto, né, do terceiro setor, lá da comunidade. Um debate muito necessário. Queria aproveitar para destacar e agradecer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que estão acompanhando a nossa live. Um abraço aí para a Gorete Góes, nossa professora socióloga, e que estava aqui fazendo um comentário, colocando da relevância do tema. O Aglailson, o Giovanni Santos, o Márcio Lima, a Nayara, a nossa ouvinte ativa, viu? Não perde uma, Nayara. Eu vi aqui seus comentários. Uma boa noite para você. Espero que você esteja gostando dessa live. Quero também aproveitar para cumprimentar a Raquel. A Lala já tinha feito menção ao convite. Eu aproveito para agradecer a nossa Raquel Viana, Raquel Dandara, que fez aqui alguns comentários também, Raquel, mas a idade aqui eu não consegui, passou na letrinha pequena, mas eu sei que você destacava, né? A questão dos profissionais, que é uma questão, quando eu perguntei à professora Elizabeth, você destacava a importância disso. E eu quero dizer que, sabe aquela coisa boa, que fica com gosto e que quero mais? É o caso dessa live, porque nós estamos com 1h15. Então, vamos caminhando para as nossas despedidas. Eu queria, nessa despedida agora, meio que suscitar apenas a seguinte questão. Foi uma aula, viu, Lucineide? De fato, duas professoras, a Lala e a Elizabeth, colocando questões para todos nós. E eu digo que foi uma aula, e você bem disse isso, até porque você está na academia, estudando serviço social. Eu perguntaria, nesse ar meio cerimonial da aula, para todas as três, o que representou, porque quando eu vi a fala, tanto da professora Elizabeth, no sentido mais profissional, da Elaine a partir da visão da universidade, da importância que foi realmente o SUAS, né, que é mais recente, é de 2005, né, a gente sabe que desde a década de 40 essa política foi saindo do assistencialismo, da filantropia, para uma busca de reclames de direitos, e que foi se construindo. Então, eu diria que o SUAS talvez seja o grande marco, né? Porque quando a gente fala da LOAS, me corrijam vocês, que a própria Lucineide é acadêmica de serviço social, a LOAS de 93, mas acho que o SUAS, né, eu poderia, para a gente concluir, eu iria propor que vocês façam as considerações finais do jeito que acharem melhor, mas coloca um pouco o que é que para vocês pode ter representado a criação do SUAS na política de assistência no Brasil. Professora Elaine Rodrigues, para as suas considerações finais. Então, para fazer aqui minhas considerações e também deixar aí algumas provocações, o SUAS, como eu tinha falado, ele estava gateando, começando um processo de implementação no SUAS, porque ainda é muito recente. É um sistema, se você pensar, ele parece muito com o SUS, bebe muito na fonte do SUS, claro que o SUS, com mais tempo, história desde a reforma sanitária... 88, né? Militantes aí históricos que foram presos na ditadura, que estavam na luta pela saúde, pelo SUS, mas o SUS ainda é muito novo. E ainda é tipo um bebê que está nascendo e, de repente, você é abandonado por os pais, e aí pais e mães e vários modelos aí de família. Você tem razão. O SUS fez 31 anos, né? De 88, 32. O SUAS seria de 2005, é isso?
para cá? E a LOAS, agora, inclusive, a LOAS é um avanço, mas, como eu falei, dentro de uma perspectiva neoliberal, como vinha sendo, é uma lei que regulamenta, mas a LOAS ficou muito tempo como uma lei. As pessoas, havia uma luta. O SUAS ele tem uma regulamentação, ele passa a ser um sistema único, que isso é um dos objetivos mais importantes. Todo mundo no passado fazia política de assistencialismo, aquela política. Com o SUAS, ele é regulamentado como uma política de Estado. É um sistema que, se você chegar no Belém do Pará, é o mesmo que tem que acontecer em Fortaleza, lá em Tamboril, lá em Nova Russas, no Iguatu. Então, assim, é para ter aquela política, ele é um sistema que existe orçamento, como eu já tinha falado, que é um recurso do fundo do governo federal para o governo estadual e governo municipal. No passado, uma das formas mais arcaicas era essa. O orçamento era para quem, de acordo com o interesse do governo. Então, assim, com o sistema único, tem os elementos que ele organiza, principalmente o sistema de proteção básica e especial, porque as pessoas sempre falam da assistência, e aí foram em todos os governos. E sempre se relacionava só ao Bolsa Família. E o SUAS é muito mais amplo do que o programa Bolsa Família. Então, assim, é um sistema que ele vem caminhando, como eu falei, com alguns avanços, mas que nós agora temos que batalhar para que esse sistema continue. Eu terminei quando eu tinha caído naquela hora que eu fiquei... Que a Fora do ar? Fiquei fora do ar um momento, mas ao mesmo tempo sintonizada com vocês, aí no pensamento, foi no sentido que, por mais que tenha todos esses retrocessos, o que está segurando hoje, aí a Lucineide traz algumas questões, e a Beth estão aí no cotidiano, em Fortaleza, no Ceará. Aqui a gente está acompanhando algumas mulheres, porque tem uma questão que é importante, inclusive assim, o direito, as pessoas, você pelo menos ter conhecimento de onde eu vou, porque as pessoas estão num momento, e com a pandemia isso acelera mais, que as pessoas não sabem assim, ficam na fila da Caixa Econômica, mas não sabem algum direito. O próprio BPC, o benefício de prestação continuada, que foi cortado. Muitas famílias desavisadas, e também desavisadas no sistema que teve interesse político, nesse sentido aí dos cortes, quando a Lucineide, é Lucineide ou Lucioneide, fala, então, eu não recebi, Lucineide. Claro que ninguém sabe, nós estamos num governo, como eu falei, neofascista, ele quer que pobre morra, pretos, LGBTI, é uma população que é insignificante para eles, então, quanto menos pobres para esse governo, existe estratégia, até porque nós não estamos num governo que está querendo acabar com a pobreza. Estamos com um governo que ele quer que a pobreza morra. Então, existe estratégia política, porque não é um governo. A gente acho que, às vezes, a gente, pensando nessa análise aí, e para fechar, o SUAS teve muito avanço. E hoje ainda segura, o que está segurando as pessoas pobres ainda é o SUS. E o SUAS, com todos os limites, no contexto que nós estamos vivendo, uma crise do capital, que é uma das piores crises, e de uma pandemia, ainda são esses dois sistemas e, com muita luta, está segurando aí as pessoas através dos seus programas, projetos e benefícios. Porque um benefício que as pessoas acham que é insignificante, que não é o auxílio funerário. Quantas pessoas não têm um caixão para morrer com dignidade? E é o SUAS que, através da política de assistência, que tem um auxílio funerário, que no passado, inclusive quando nós chegamos em Fortaleza, eram os vereadores que iam, entregavam os caixão, e que nós cortamos com esse modelo assistencialista. Então, assim, que foi uma grande luta também para que quem entregasse a história do auxílio funerário era feito no CRAS, e não o vereador, a vereadora que tinha interesse de fazer politicagem através dos benefícios eventuais, porque às vezes as pessoas não fazem politicagem só com a cesta básica, é com o caixão e na hora da morte, que é um dos piores momentos. Então, para fechar, eu queria dizer que nós temos muitos desafios, e o maior desafio é não se faz política pública sem orçamento. Tá ok, pode falar. Tá não, tá ótimo. Política pública sem orçamento. E uma das lutas maiores, e aí é em todos os espaços, município, estado e no âmbito federal,
é a questão da revogação da emenda constitucional 95, porque essa é uma das maiores e mais gritantes, porque é o orçamento congelado por 20 anos, mais de 50% no orçamento da política de assistência social. Então, assim, temos vários desafios, como garantir o orçamento, melhorar a articulação intersetorial e interfederativa. Então, assim, deputados, e aí eu falo isso porque nós tivemos experiência de emendas parlamentares, é importante que os deputados se atentem para a importância da política de assistência e que pense também tanto em emenda parlamentar para a saúde como para a assistência social. Nós tivemos uma experiência na época do deputado federal Eudes Xavier, que ele destinou uma grande emenda para o programa de inclusão produtiva. Então, assim, é nessas iniciativas também que fortalece, fora as lutas dentro do parlamento. Uma live como essa é importante também para sensibilizar espaços, que eu queria parabenizar aqui o vereador. São espaços que nós temos que, hoje, principalmente no contexto de pandemia, são espaços como esse também que a gente tem que estar chegando junto a vários segmentos. Então, é avançar na estrutura também de indicadores, porque não se faz política social sem indicador. E hoje, o cadastro único é um dos maiores indicadores que existe no país. E compartilhar algumas experiências e realidades. E dizer para vocês que eu acredito que, com toda a contradição que nós estamos vivendo, que faz parte dessa sociedade, a gente... segmento muito de luta que estão dentro do Congemas, há uma militância do Colegiado Nacional de Gestores da Assistência Social, dentro do Conselho Nacional de Assistência que existe disputas, e nos espaços, como eu vou falar, aqui na universidade, quando a Beth está no cotidiano do trabalho dela, lá junto com as famílias, a Lucineide trazendo aí a experiência dela. E aí, não se angustie, não, Lucineide, que era mais uma mensagem. Aí eu falo, como assistente social, professora, que esse momento da angústia faz parte da nossa vida. Eu passei 8 anos sem dormir, porque sonhava e acreditava numa política como direito em Fortaleza. Então, assim, você que é sensível, a gente se sensibiliza, mas não é uma responsabilidade só minha, de você deixar de almoçar, de jantar. É uma responsabilidade de um Estado e que a gente tem que lutar para mudar esse país e esse governo que está aí. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo com vocês e aprendendo também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado de cada... Digo eu, óbvio, que estou aqui conduzindo esse debate, mas eu tenho certeza que todos que estão acompanhando essa live estão muito gratos à participação da professora Elaine Rodrigues, por tudo que ela colocou, inclusive agora nessas considerações. Eu queria, antes de passar para a professora Elizabeth Rodrigues, só destacar, professora Lala, que realmente me parece que quando você fala do SUS e do SUAS, em épocas da pandemia, se desconstruiu qual era a lógica. É de que o Estado é para ser mínimo, tanto que eles congelaram os investimentos, uma coisa absurda. E agora? Cadê que o mercado? Cadê que o liberalismo, o neoliberalismo está pagando a conta? Claro que não. Mas, mais uma vez, ficou muito claro que se não fosse o SUS, num país continental, eu costumo dizer, com 5.570 cidades, mas foi lá, naquela cidadezinha, que tem uma unidade básica de saúde, que tem um profissional, que tem um sistema, o Estado socorrendo. E o SUAS, inclusive você revela que é o grande desafio dele continuar desenvolvendo para se tornar uma política pública para cuidar das pessoas, né? Mas eu me lembrei justamente dessa fala de que o Estado, que o mercado é que resolve. Essa é a fala recorrente dos poderosos, dos que querem, inclusive, tirar direitos da política de assistência. Professora Elizabeth Rodrigues, para suas considerações. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? E, assim, em segundo lugar, eu quero, assim, prestigiar a minha amiga Elaine, né? Estudamos juntos, né? Ninguém vai dizer há quanto, né? Tempos atrás. Mas, assim, é um prazer estar aqui com a Elaine. Sempre foi uma militante,
né? Uma pessoa que eu sempre admirei, né? Desde a faculdade, viajamos muito, né? Aí nessas estradas pelo estado, né, Laene? E assim, nós tivemos uma amizade que eu acho que ela estava no Rio, foi para Brasília, mas sempre a gente se acompanha, né? Estamos separadas, mas estamos juntas, com esse novo slogan, né? Diante dessa pandemia, assim. E eu acho que assim, não tem prazer maior do que estar dividindo isso aqui com você, né? Logicamente. E aí eu quero só, nas minhas considerações finais, também quero, depois eu queria conversar com a Lucioneide, né? No privado, eu queria ver por que essa população não está acessando o CRAS, porque o CRAS tem respostas, eu acho que algumas soluções, eu acho que o cadastro único, né, como o maior banco de dados, ele tem trabalhado bastante no sentido de resolver determinados problemas de condicionalidade e o auxílio. Eu estou falando de política pública, eu estou falando de quem está no programa Bolsa Família, que você está dizendo que não conseguiu acessar esse direito. Então, assim, eu acho que a gente pode conversar isso aí. Eu quero ver o que está acontecendo com o CRAS, porque eu acompanhei o Conjunto Palmeiras 2, e graças a Deus, eu trabalho lá em extrema pobreza também, mas não teve essa dificuldade, que o Conjunto Palmeiras é muito mais estruturado, né? Lá com o seu Banco Palmas, as pessoas têm uma estrutura melhor e não estão acessando, talvez, né? Mas não estão acessando. Mas a gente vai discutir isso aí por lá. E assim, para trazer aqui as considerações finais, né? Além desse imenso prazer, lá, amada, da gente estar aqui, eu quero. Você falou exatamente, parece que a gente até combinou as falas, né? Mas acho que os militantes do SUAS, eles vão ter mais ou menos o mesmo olhar, né? Eu acredito que em tempos de pandemia, eu já me expressei aqui, mas ele falou no conselho, no CRES e no controle social, eu quero dizer, rapidinho, viu, Ronivaldo? Primeiro, que o CRES está fazendo o papel dele. Ele tem o carro-chefe dele, que é a comissão de fiscalização, nós temos as comissões de interiorização, que elas realmente, nós tivemos, inclusive, reuniões essa semana, né, com os núcleos do CRES em macro-regiões, né, do estado do Ceará. Então, nós temos, participa de diversas lutas, mesmo em tempo de pandemia, o CRES não parou, também está com trabalho remoto, eu acho que isso é uma realidade global para quem tem lockdown ou para quem está em isolamento, né, social. Nós temos diversos problemas no CIENE, problemas de reclamações de municípios por conta dos EPIs, né? Esses EPIs, a questão de as prefeituras, elas vão ter que valorizar vidas, né? Ao invés de valorizar lá o capitalismo, que pensa na economia, alimenta os bancos, né? Mas esquece de alimentar as pessoas, né? Necessitadas, vulneráveis, seja que não queira dar, né? A história da fome, Lucineide, nossa fala foi muito bacana por isso. E aí, o que acontece? Uma perspectiva que a gente olha de futuro, né? Então, nós estamos com esse trabalho, o CRES também já está pensando em como vai fazer o seu plano de trabalho, o seu plano de contingência de retorno, respeitando os protocolos do Ministério da Saúde, também do Ministério da Cidadania. Com relação aos equipamentos, né, nos municípios, já tivemos muitas reclamações por conta de EPIs, né, essa questão. A precarização do trabalho, falando de trabalhador do SUAS, nós temos, né, instituído historicamente uma precarização do trabalho, uma precarização do salário, uma precarização, as diversas formas de precarizações. Mas hoje nós estamos diante de uma precarização muito maior para os municípios que não respeitem, né, os protocolos da saúde, do Ministério da Saúde, que não são números, são vidas, são pessoas que têm nome e que têm sobrenome. São trabalhadores da linha de frente, não só da saúde, mas da assistência social, como considerado essencial nesse momento de pandemia, que já disse para mim para que veio, porque eu acho que o SUAS ele teve grandes ganhos
nesse período que eu estou sempre trazendo, né, onde houve um boom desse sistema de proteção social, onde pessoas saíram da extrema pobreza, saíram da pobreza, que tiveram ascensão, e que hoje nós estamos nessa decadência, né, nesse desmonte dessa política, que é um desmonte, né, que vai ser uma luta muito ferrenha a partir de agora, no pós-pandemia, para que a gente retome, né, novamente, que vai depender também da organização política, né, uma organização acaba com aquele conceito que nós tínhamos, a gente quer manter pelo menos o que tínhamos. Não, a luta tem que ir para frente, né? Os SUS tem que ter visibilidade. Por que eu não dispenso, às vezes, com outras tarefas, eu não dispenso uma live dessa, porque eu acho que o momento do SUS ter visibilidade é exatamente agora. Se o momento é remoto, nós vamos dar visibilidade remotamente, né? O SUS precisa, a gente precisa dizer para que a gente veio. Tivemos algumas falhas? Tivemos. Nós protagonizamos nossos usuários? Não. Mas é o momento de repensar, né? Pensar no presente, sem tirar o retrovisor do passado, para a gente ter uma perspectiva de futuro nessa política. É difícil, mas não é impossível. Até porque, né, o Brasil, o Ronivaldo colocou muito bem nessa questão da desigualdade social. Ele está no 5º lugar. Ele é o 5º país mais desigual do mundo, mas ele não é pobre, ele é injusto, né? Isso, assim, eu acho que, depois das considerações da Luciene, eu acho que a gente podia fazer um segundo só de silêncio em nome dessas pessoas, dessas famílias que ainda estão sofrendo de suas perdas por essa pandemia, por esse descaso, onde, se nós não começarmos a rever conceitos, né, perde-se a dimensão de humano, né, numa sociedade que já vem retaliada, que já vem tão sofrida, né, dentro dos movimentos. E aí, assim, eu também quero agradecer a Lucineide, adorei sua presença, eu acho que é fundamental, e nós vamos conversar depois, se você precisar e eu puder lhe ajudar, eu estou de portas abertas para lhe auxiliar, né, e a buscar e a entender determinadas coisas que a gente vai conversar depois, tá? Muitíssimo obrigada. Sim, ficou muita coisa no vácuo, porque discutir a política social exige tempo, 1 hora é pouco, 1 hora e meia, né, Laine? Né? Ainda mais quando você fala com pessoas que gostam de falar, mas, assim, eu acho que no todo dá para fazer um recorte daquilo que a gente queria dizer, né? Assim, eu acho que nós temos o retorno desse clientelismo, mas também nós nunca superamos, mas que é hora de repensar e reinventar e revermos esses novos valores dentro dessa política. Que eu acredito que sim, nesse ponto eu também sou otimista. Eu acredito que podemos, né? A questão do esperança, do verbo esperançar, né? E boa noite a todos, né? Se deixar, eu vou falar até 8 É verdade. Mas, com certeza, professora, muito importante. A gente veio aí, passa imediatamente, e depois, seguindo sua orientação, a gente faz a sua sugestão muito necessária em épocas que as pessoas precisam se alimentar da solidariedade, do sentimento, da emoção e da esperança. Lucineide, para suas considerações. Então, primeiro eu quero agradecer, né, por esse momento ímpar, né, porque para mim foi mais de aprendizado. Eu me senti igualzinho suas, né, jovem, aprendendo, e eu acredito que nós sairemos dessa pandemia mais fortalecidos. Eu tenho muita fé que sairemos mais fortalecidos, porque há muita coisa que a gente está aprendendo com tudo isso, está aprendendo a ver o outro, sabe? Às vezes a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia, com a correria, e às vezes a gente esquece também que o outro está precisando ser ouvido, e esse momento de pandemia serviu muito para isso. E eu também quero agradecer a Lana, que me convidou para participar dessa live, e como disse a Lala, uma coisa que eu acho assim, ela falou que esse governo, ele não
quer acabar com a pobreza. Aí eu lembro da minha sogra, que ela disse que ele quer acabar com a pobreza assim, levando todo mundo à morte. Por isso que eu chamo que é o governo genocida. Para ele, pobre, preto, LGBT não existe. Então, não existir deveria morrer. E aí a gente está aqui se levantando para dizer que a gente tem direito à vida, sim, e que a gente vai lutar por ela com unhas e dentes, com todas as forças que nós temos e com todo o direito, com os direitos que nós temos para lutar. E aí eu lembro, fica uma frase do Cortella, que eu estava lendo esses dias, ele falava assim, teve muitas divisões, as igrejas, né, conseguiram se dividir, várias outras conseguiram afastar as pessoas, mas chegou um vírus, né, mortal, que mostrou que as pessoas não são diferentes, que somos todos iguais, branco, pobre, preto, rico, índio, LGBTI, somos todos iguais, ninguém é diferente de ninguém, todos nós temos direito à vida, e essa vida em sua plena totalidade. Então vamos lutar para que isso aconteça sim. Nós estamos aqui para isso mesmo, para lutar. E eu posso dizer que eu esqueci meu caderninho de anotações, porque a aula que eu tive hoje foi maravilhosa. Eu assim, acho que eu aprendi mais durante essa live do que numa sala de aula, assim, ouvindo a professora dando algumas explicações. Hoje, para mim, foi muito rico mesmo. Muito obrigada, Elaine, muito obrigada, Beth, e a gente vai se falar assim, porque eu preciso realmente tirar algumas dúvidas em relação a essas questões do benefício. E obrigada, Ronivaldo, por esse espaço, por esse momento assim que transcendeu. Para mim foi maravilhoso. Muito obrigado, digo eu, digo com certeza os demais convidados, com a sua participação, a nossa vontade materializada nesse ao vivo de debater os desafios da política da assistência social em época de pandemia. Não podia não ter a fala do chão, a fala da comunidade, no sentido, não que a Lala, que tem uma trajetória sempre teve de envolvimento, a Beth também, mas você lá com o pé no dia a dia da comunidade, foi um privilégio. Gente, antes de poder me despedir formalmente das minhas convidadas e de todos e todas, eu vou acolher sim a sugestão da professora Elizabeth Rodrigues, que lembrava que essa pandemia, esse vírus, atravessou o mundo, maltratou sim o mundo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso cotidiano, nossas vidas. E meio que lembrando na pessoa da Tina Rodrigues, que é uma militante do movimento LGBT e que o vírus a abateu essa semana, abateu de corpo presente, porque a Tina, ao longo dos seus 57 anos, ela semeou tanta coisa, ela que militava no movimento dos mais duros, dos mais violados, né, na ausência de uma sociedade intolerante, de preconceito, de violência, que era justamente o movimento LGBTQI+, a Tina Rodrigues, presidenta da TRAC. Na pessoa dela, a lembrança de muitos amigos nossos, que nós perdemos, de familiares, de alguns que a gente conhecia de perto, às vezes nem tinha se relacionado. Mas por tudo isso, eu vou contar aqui, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio por sugestão da professora Elizabeth Rodrigues. Também querendo lembrar, Ronivaldo, o irmão Simplício, que era o pai dos pobres, né? Ele ajudava muito as pessoas em situação de rua, que também, infelizmente, foi levado por esse vírus. Perfeito. Cruel. Lala, quer lembrar alguém? Professora Elizabeth Rodrigues? Não, assim, eu já comecei falando e lembrando todas e todos. Tem o microfone ligado. Eu já comecei minha fala fazendo essa minha solidariedade a todas e todos familiares que perderam e as pessoas que partiram nesse momento de pandemia. E, para mim, eu quero lembrar que vidas negras e pobres importam, que, como eu tinha falado, que está muita gente morrendo, mas a maioria, de acordo com o dado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, são pobres
e negros e negras. Mas nesse sentido que eu queria fazer essa lembrança. Numa sociedade capitalista, quem mais morre é pretos e pretas, e pobres. Professor Beth, quer lembrar alguém? Eu vou acompanhar lá. Realmente ela fez no realmente ela fez no começo essa alusão às famílias. A gente está encerrando também em alusão a essas famílias, né? Em solidariedade, digamos, eu tenho uma sensibilidade porque eu já tive a experiência de perdas, de várias perdas, e eu entendo a dor dessas famílias, certo? Uma coisa é quando a gente nunca perdeu e a gente imagina, outra coisa é quando você já perdeu pessoas muito queridas e você consegue doer em você o que essas famílias estão passando, né? Muito embora eu sempre esteja dizendo, né? Eu espero atravessar essa Covid, mesmo eu estou tomando todos os cuidados, mas é como ela falou, né? Esse vírus, ele, apesar de habilidade de democrático, mas ele, né? Ele às vezes seleciona algumas pessoas de uma forma que ninguém consegue entender a ciência, mais do que nunca precisamos da ciência para entendermos como ele se manifesta, de que forma ele se manifesta no organismo de cada pessoa. Somos sobreviventes, né? Até agora ela já teve Covid, eu ainda não tive, mas somos sobreviventes, de alguma forma. Eu, às vezes, não gosto muito de eu vencer a batalha, porque, às vezes, eu tenho a sensação de quando diz eu venci a batalha, o outro que partiu era fraco. E não é. É a forma como o vírus se manifesta dentro do organismo de cada um. Isso tem gerado também um medo nas pessoas que têm medo de pegar esse vírus e não vencer a batalha, como se quem fosse um perdedor. E nem sempre o vencedor é aquele que ganha a batalha, né? Então, assim, vai sair muita gente adoecida dessa pandemia. São diversas formas de transtornos que nós vamos ter, e assim, eu já faço essa leitura crítica nas propagandas, né, dos vencedores e dos perdedores, entro com um discurso, muitas vezes, com os usuários que eu atendo, que a pessoa que partiu, ela não foi uma perdedora, a família não pode ver, porque se torna uma doença preconceituosa, as pessoas estão começando a esconder, brigar que não morreu de Covid, que não morreu foi de Covid, não, por conta para não sentir que o seu ente é um perdedor. Então, assim, as diversas patologias que nós vamos sair dessa pandemia, né, do ponto de vista, né, mental, político, ético, moral, nós vamos ter todos os cuidados com as nossas falas. Eu não sou psicóloga, mas se eu fosse psicóloga, eu tinha uma abordagem humanista nesse sentido de entender e já procurar ver o futuro que nos aguarda em nosso trabalho, né? Perfeito. Muito bem. Vamos, então, aqui agora, a partir de agora, 1 minuto de silêncio, em memória aí de todas essas coisas para a gente se alimentar do futuro. Vamos passar, com certeza. Ok? Com certeza, esse minuto de silêncio aí para dizer, mais uma vez, muito obrigado a Maria Elaine Rodrigues Alves, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, militante sempre dos movimentos sociais, da luta pelos direitos das minorias, tem aí uma trajetória desde o movimento estudantil. Eu tive o privilégio de ser contemporâneo dessa valorosa militante da assistência social.
Agradecer a professora Elizabeth Rodrigues, que é conselheira que é do CRES, né, Conselho Regional de Serviço Social do Ceará, óbvio que é mestra em políticas públicas pela UF, foi também nossa contemporânea da época da Universidade Estadual do Ceará. Agradecer a Lucineide Nogueira Batista, que é coordenadora do Centro Social Murial, no Conjunto Ceará, acadêmica também do curso de Serviço Social. Muito obrigado. Conjunto Palmeira. Eu falei o quê? Conjunto Palmeira. Eu falei o quê? Ceará? Conjunto Ceará. Acho que a lembrança aqui de muita gente que passou, o Giovanni Santos, passou aqui pela live, que é lá do Conjunto Ceará. Ao Conjunto Palmeira, me perdoe, Lucineide Batista Nogueira, muito obrigado. Boa noite, gente. Um abraço grande, até o próximo ao vivo. Beijo.